Jack o Mesquinho. Era uma noite fria e sombria nas florestas da Irlanda. O vento assobiava entre as árvores e a escuridão parecia engolir qualquer raio de luz que tentava atravessar. Nessa atmosfera aterrorizante, vivia um homem conhecido como Sting Jack, um sujeito ganancioso, traiçoeiro e, acima de tudo, astuto. Jack era famoso por enganar as pessoas e usar sua inteligência para tirar vantagem dos outros. Um dia, ele encontrou ninguém menos que o próprio diabo, que vinha buscar sua alma devido à sua vida repleta de pecados. No entanto, Jack, sendo quem era, não se entregaria facilmente. Ele sugeriu um último pedido ao diabo antes de ser levado: que fossem beber juntos uma última vez. Jack não esperava por menos que isso. Se era o diabo em pessoa que vinha cobrar seus pecados, então ele faria daquele encontro o espetáculo da sua vida. Na penumbra das árvores, Jack estudava o rosto da entidade, uma figura de olhos profundos e sorriso que parecia engolir qualquer traço de inocência. Era difícil definir os contornos exatos do diabo. Sua forma parecia moldar-se à própria sombra, e embora aquele sorriso tivesse derrubado a coragem de homens mais bravos que Jack, ele sabia como usar a língua para conseguir o que queria. Você é o diabo, afinal. Seria justo me conceder um último prazer, não? Sugeriu Jack, com a voz rouca, mas impassível. Uma última bebida, digamos, para brindar minha partida deste mundo? O diabo hesitou. Seus olhos se estreitaram. Que tipo de última bebida, Jack? Você realmente acredita que engana até a mim? Jack sorriu, com uma confiança fria. Ora, um brinde é apenas um brinde. Ouvi dizer que até mesmo anjos, de vez em quando, saboreiam um pouco do vinho do Senhor. Por fim, o diabo cedeu, mais curioso que amedrontado. Na taverna, Jack exagerou nos pedidos, chamando a atenção com pratos requintados e vinhos encorpados. Quando chegaram ao final, no entanto, e a conta foi apresentada, Jack deu de ombros, com um sorriso cínico nos lábios. Acontece que estou sem dinheiro, admitiu, com um olhar desafiador. Mas tenho uma ideia. Que tal você me ajudar a pagar? Se você se transformar numa moeda, poderemos fechar nossa conta. Dessa vez, o diabo gargalhou, um som grave que reverberou pela sala. Você não acha que já ouvi truques piores? E ainda assim, que mal poderia haver? Afinal, eu sempre saio ganhando no final. Numa demonstração de pura confiança, o diabo se transformou em uma moeda prateada que brilhou nas mãos de Jack. Mas Jack estava preparado. Num movimento rápido, ele guardou a moeda no bolso junto com uma cruz de prata. O diabo, preso pelo símbolo sagrado, sentiu-se impotente, comprimido pelo peso de sua escolha. Jack se aproximou do bolso, sorrindo. Tenho uma proposta, então, murmurou em voz baixa. 10 anos de liberdade, e você me deixa em paz por esse tempo, ou fica preso aí pelo resto da eternidade. Com uma voz soturna, abafada pelo tecido do bolso, o diabo rosnou, mas sabia que não havia alternativa. Ele cedeu ao trato, e Jack, triunfante, guardou aquela memória como um troféu. À volta do diabo, 10 anos se passaram. Jack continuou sua vida de enganações, não mostrando sinal algum de arrependimento ou de cansaço, mas o tempo é implacável, e uma noite o diabo reapareceu, emergindo das sombras como se fosse um espectro, carregando a promessa de cobrar a alma de Jack. Dessa vez, a presença do diabo era mais intensa. A sombra dele parecia pesar mais, engolindo a luz ao redor. Ele se aproximou de Jack lentamente, com uma paciência quase letal, enquanto Jack sentia a energia ao seu redor esfriar. Chegou a hora, Jack. Não há mais o que negociar. A voz do diabo era um sussurro ameaçador, impregnada com a raiva de quem foi traído. Mas Jack não era um homem de perder a calma. Ele esfregou as mãos como se o diabo fosse apenas um conhecido. Ora, ainda falta uma última despedida. Pelo menos me conceda uma última refeição.
Deixe-me saborear uma maçã, algo doce para me acompanhar. O diabo bufou, visivelmente impaciente. Você já me enganou uma vez, Jack. Como eu sei que não fará isso novamente? Jack riu baixinho, em desafio. Somos ambos criaturas de palavras, certo? Apenas uma maçã. Isso não vai mudar nada para você. Após uma pausa tensa, o diabo cedeu, seus olhos semicerrados. Ele subiu na árvore, sem desviar o olhar de Jack, que parecia analisar cada movimento com um olhar calculista. E, no instante em que o diabo alcançou o galho mais alto, Jack, rápido como uma sombra, puxou uma faca e esculpiu uma cruz no tronco, selando-o ali. Preso novamente pelo poder do símbolo, o diabo rugiu, sentindo o peso da derrota. Ele olhou para Jack com uma fúria contida, mas Jack apenas levantou uma sobrancelha, observando a figura presa como se fosse uma conquista pessoal. Se quiser descer, terá de concordar em me deixar em paz para sempre. Não há inferno, nem céu para mim. Não aceitarei isso. Jack falava com a firmeza de quem acredita que pode enganar até o próprio destino. O diabo, tomado pela raiva e sem outra escolha, concedeu. E, pela segunda vez, Jack saiu ileso. O destino final de Jack. Porém, o que Jack não sabia era que, ao forçar aquele trato, ele cavava sua própria cova. Seus dias de trapaças e burlas continuaram, mas a vida aos poucos perdia o brilho e as noites tornavam-se cada vez mais frias. Quando sua hora chegou, ele deixou o mundo dos vivos e, com uma calma forçada, se dirigiu aos portões do céu. Mas, ao chegar, foi barrado. Um anjo se manifestou diante dele, apontando a lista interminável de pecados que Jack carregava como um fardo invisível. Cada trapaça, cada engano, era um peso que o afastava da luz. Sem compaixão, o anjo o mandou embora, selando o portão às suas costas. Jack não teve outra escolha senão se dirigir ao inferno. Afinal, pensava, talvez a condenação fosse mais branda do que o vazio absoluto. Mas, ao chegar ao portão infernal, o diabo o esperava, sorrindo com um prazer sombrio. Ora, ora, Jack, pensou que eu aceitaria sua alma agora? Eu disse que você nunca veria o inferno, zombou o diabo, com um brilho de desprezo nos olhos. Jack, desesperado, tentou argumentar, mas o diabo ergueu uma mão em tom de zombaria. Tome isso, uma brasa para iluminar seu caminho. Que ela seja a sua maldição e sua única companhia. O diabo lançou-lhe uma pequena brasa, envolta em uma chama fraca e tremulante. Jack, sem outra opção, pegou um velho nabo do chão e o esculpiu, criando uma lanterna improvisada para abrigar aquela brasa amaldiçoada. E foi assim que ele partiu, condenado a vagar na escuridão. O símbolo eterno. Enquanto Jack andava pelos campos vazios, a chama de sua lanterna iluminava apenas alguns metros à frente, como uma luz de condenação. Ele tentou várias vezes apagar a lanterna, mas a brasa não se extinguia, e a cada passo que dava, ele percebia que nunca encontraria descanso. Estava preso numa jornada sem fim, onde a única luz vinha daquela lanterna espectral. O tempo passou, e a lenda de Sting e Jack se espalhou entre os aldeões. Contavam que nas noites mais escuras, era possível ver uma chama distante, balançando no horizonte, como um aviso silencioso. Quando os irlandeses migraram para a América, trouxeram essa história, adaptando-a para um novo cenário, onde as abóboras substituíram os nabos, e a luz de Jack se tornou o símbolo de Halloween. Um lembrete sombrio do preço a ser pago por cada ação. Assim, a lanterna de Jack, agora uma abóbora sorridente e maliciosa, é a lembrança de que nem o mais astuto dos homens escapa das consequências de seus próprios atos. Jack caminha, até hoje, com sua lanterna tremeluzente, iluminando as sombras de uma condenação que nunca findará.